Amanda Viana por aqui, chegando com mais um vídeo no canal, hoje para falar sobre o Borussia Dortmund, que será adversário do Fluminense na Copa do Mundo de Clubes da FIFA. Neste vídeo vou trazer um pouco do contexto da temporada da equipe aurinegra, que teve troca de treinador, um desempenho abaixo, né? Então vou falar um pouco sobre isso, como joga o Borussia Dortmund, os principais jogadores, as grandes valências, os problemas que essa equipe enfrenta, né? As fragilidades, e também deixar um pouco da minha opinião sobre a trajetória do Borussia com esse elenco. Então vou trazer tudo isso nesse vídeo, mas se você ainda não é inscrito aqui no canal Amanda Viana, inscreva-se, deixe o seu like, o joinha, vai me ajudar demais no crescimento aqui no YouTube. Então bora lá pro vídeo para falar sobre Borussia Dortmund, que está no grupo F dessa Copa do Mundo de Clubes da FIFA, ao lado de Fluminense, Mamelodi Sundowns da África do Sul e também o Ulsan da Coreia do Sul, e a estreia do Flusão será justamente contra a equipe aurinegra, hein? No próximo dia 17 de junho, uma terça-feira. Então vamos ficar de olho aqui nesse panorama do Borussia Dortmund. Eu comentei vários jogos da equipe nessa temporada da Bundesliga pelo canal Nosso Futebol e também pelo OneFootball. Então, em termos de contexto, o objetivo do Borussia era tentar disputar de novo o título alemão, né? Na temporada 23-24 a equipe não conseguiu fazer frente ao Bayer Leverkusen e também ao Bayern de Munique, que lutou contra o Leverkusen por aquele título, e nessa temporada o objetivo era tentar voltar a esse protagonismo. Para isso, quem assumiu a equipe para a temporada foi Nuri Sahin, ex-jogador do próprio clube, assumiu para comandar o Borussia Dortmund. Não teve um bom começo na Bundesliga, muito irregular. Na Champions League, desempenho e resultados até melhores, mas essa irregularidade foi custando caro para o Borussia, que foi perdendo ali contato com a parte de cima da tabela. Foi um time que figurou muito ali no meio de tabela, né? Posições intermediárias ali, como um 8º lugar, 7º lugar, chegou à segunda parte da tabela, chegou ali a 11º, então não foi uma boa temporada do Borussia nesse sentido, especialmente na primeira metade. Alguns jogadores acabaram oscilando muito de desempenho. Aqui dá pra gente citar nomes como Julian Brandt, né? Um jogador antigo de clube que se esperava muito. Jamie Gittens teve um ótimo começo de temporada, mas caiu demais. O 2025 do Gittens foi muito ruim. Serhou Guirassy, a principal peça, ele sim conseguiu ser constante. O Guirassy entregou muitos gols, ainda que o coletivo não estivesse 100% ali com ele, ele conseguiu ser o grande artilheiro. Mas em termos de oscilação, Marcel Sabitzer oscilou, o próprio Maximilian Bayer, né, teve um começo muito ruim de clube com o Nuri Sahin, que não conseguiu potencializar uma das principais contratações para a temporada, né, que foi o Bayer, e mudou um pouco de figura com a chegada do Niko Kovac. A defesa teve muitos problemas sob o comando do Sahin, uma defesa frágil, que sofria muito em transição, levava muitos contragolpes, saída de bola também abaixo, construção também, um time com dificuldades. Então, foi uma primeira metade de temporada realmente muito complicada para o Borussia. Aí, a opção da diretoria, no final de janeiro, foi pela demissão do Nuri Sahin e contrataram Niko Kovac. Kovac que passou por Bayern de Munique, Wolfsburg, e foi um treinador que chegou com muita desconfiança por parte dos torcedores do Borussia Dortmund, né? Não foi aquele cara que chegou assim com super aprovação, não. O começo do Kovac ali, finalzinho de janeiro, início de fevereiro, foi bem complicado, resultados ruins, né? Derrotas. Mas a partir do momento que ele começa a vencer na Bundesliga, deu uma engatada, conseguiu levar o Borussia a essa arrancada final que a gente viu nesses últimos meses. Foi um time que estava meio desequilibrado, o Kovac chegou e tentou estancar um pouco a questão da defesa, né? Tentar estancar os erros defensivos, os gols que a equipe vinha sofrendo, e para isso ele mudou o sistema tático, o Borussia passou a atuar com uma linha de 3 defensores, isso deu uma solidificada ali, né? Protegeu melhor a zaga, se tornou um time um pouco mais seguro, eu digo um pouco porque não é um time 100% seguro, mas evoluiu nesse sentido, e ofensivamente o que o Niko Kovac fez foi potencializar alguns nomes. O próprio Guirassy cresceu muito de produção, não só por si só, mas porque o seu redor cresceu de produção. Então, o Kovac conseguiu potencializar peças como Max Bayer, como Karim Adeyemi, jogadores que produziram bastante, potencializou peças de lado de campo, como o
Daniel Svensson, que foi uma contratação na janela de janeiro, porque o Borussia tinha uma lacuna grande na lateral esquerda, então contratou por empréstimo o sueco Daniel Svensson e ele encaixou perfeitamente no sistema. Um cara que cresceu muito com o Kovac, Pascal Gross, meio-campista central, que pisa muito no terço final, pisa muito na área, entregou muitos gols e assistências dessa forma. Então o que o Kovac fez foi potencializar essas peças, o redor do Guirassy ficou mais forte e o centroavante entregou ainda mais gols, né? Na Champions League, o Borussia acabou caindo na competição, mas conseguiu melhorar muito de desempenho na Bundesliga. Até ali, meados da temporada, a gente olhava para a tabela de classificação e falava: o Borussia não vai conseguir chegar na zona de Champions League, não vai conseguir uma vaga para a competição europeia, porque realmente o cenário era desesperador. Uma temporada abaixo em termos de pontuação, uma distância maior ali para o G4, mas essa arrancada final, com a melhora em todos os setores do campo, um time mais sólido que desandou a fazer gols, um pouco mais seguro na defesa, fez com que o Borussia Dortmund conseguisse vencer os jogos, venceu muitos confrontos diretos e terminou em 4º lugar na temporada da Bundesliga. Então dá para dizer que foi uma temporada decepcionante, porque o desempenho foi decepcionante, o clube chegou numa zona ali de partir de baixo não partir de baixo, mas segunda metade da tabela, coisa que não acontecia. Teve que trocar de treinador, mas o final foi positivo, fechou numa nota positiva a temporada. Então, bora falar um pouco agora de como realmente joga o Borussia, os principais destaques, valências e fragilidades. Já vou trazer o campinho aqui para a tela para a gente ver esse sistema do Niko Kovac com esses 3 defensores, uma segunda linha com 2 meio-campistas centrais, os alas, e na frente um trio de ataque com 2 atacantes de mais movimentação e o centroavante que é o Serhou Guirassy. Em termos de saída de bola e estilo de jogo aqui, para falar primeiro do estilo de jogo rapidinho, é um time que depende muito de como o seu adversário está postado. Se enfrenta adversários com um bloco médio, médio-baixo, Borussia é um time mais propositivo nesse cenário. Aí acaba enfrentando algumas dificuldades porque ainda não tem um sistema ofensivo super dinâmico, né? Que consegue ali circular muito bem a posse de bola. Não, acaba vivendo de lampejos. Então, leva a bola de um lado para o outro, mas às vezes essa circulação é um pouco lenta contra essas equipes de bloco mais baixo e acaba tendo que se escorar muito nos cruzamentos, às vezes a gente vê muito isso. Então, quando o Borussia é mais propositivo, a gente vê o time sempre procurando os lados do campo, aí buscando as associações entre o ala do setor, o meio-campista central e também o atacante que faz o lado. Tenta triangular com esses jogadores, né? O lateral, às vezes, o ala, às vezes, construindo por dentro, o atacante indo mais para o lado, ou eles invertem. Então, tenta mexer um pouco a defesa adversária com essas triangulações, associações de tabelas, ultrapassagens. É uma forma que o time tenta furar esses bloqueios aí da defesa adversária, mas muitas vezes a gente vê o Borussia explorar cruzamentos, seja para o Serhou Guirassy dentro da área, buscando o segundo pau ou no centro da área, ou aqueles cruzamentos para trás, visando alguém que vai fazer ali a infiltração. É comum a gente ver também a tentativa de alguns ataques por dentro, aproveitando o pivô do Guirassy, né? Tentando ali algumas tabelas, finalizações de fora da área. Então, quando enfrenta defesas com bloco médio ou mais baixo, o cenário é mais ou menos esse, mas não é um time que é consistente dessa forma. Oscila muito, às vezes a construção é mais previsível e morosa. Quando o Borussia enfrenta equipes que marcam ele de forma mais avançada, ou seja, marca a saída de bola do Borussia lá em cima, pressiona. O Borussia às vezes enfrenta dificuldade para sair de pressão, mas é uma forma que faz com que ele aproveite as transições. Às vezes opta pela ligação mais direta, explorando a velocidade dos seus atacantes e quando consegue recuperar essa bola rapidamente, contra-ataca com muita velocidade, porque é um time que os seus homens de frente exploram bem as costas da zaga adversária e realmente são velozes. O Karim Adeyemi é um jogador muito veloz, Jamie Gittens, Maximilian Bayer, o próprio Julian Brandt tem uma boa velocidade, assim como o Serhou Guirassy, que parece mais pesado, mas não, ele tem boa movimentação. Então é um time que faz ótimas transições. Se precisar de jogar de forma reativa, o Borussia gosta. O Borussia não acha ruim, não. Dada essa exposição, vamos olhar aqui para o campinho, para algumas dinâmicas aqui, apontando alguns jogadores. Estou colocando aqui a escalação que basicamente terminou a temporada, né? O Gregor Kobel, um goleiro que foi muito bem,
figura sólida, salvou o time em diversos momentos, é um bom goleiro, né, o Kobel. Às vezes, quando pressionar, tem algumas dificuldades ali na saída para escapar da pressão, mas é um bom goleiro. O trio de zaga, Valdemar Anton como a figura central, mais pela direita o Zulli, Niklas Zulli, e pela esquerda Rami Benzebaini. Rami Benzebaini é um lateral esquerdo de origem, jogou pelo Borussia muitas vezes pela lateral, mas o Niko Kovac trouxe ele para a zaga, ali no lado esquerdo, e ele encaixou muito bem. O Niklas Zulli, uma temporada bem complicada, problemas físicos, acima do peso em diversos momentos, mas ele se encontrou nessa reta final sob o comando do Kovac, fez partidas sólidas, mas essa defesa, ainda que tenha evoluído com o Kovac, não vou falar que é uma defesa muito segura, não. É uma defesa que comete algumas falhas e às vezes tem dificuldade contra ataques velozes. Então vale ficar de olho. O grande zagueiro do Borussia está lesionado, que é o Nico Schlotterbeck, canhoto, excelente jogador, mas lesionou gravemente o seu joelho na reta final da temporada, então está de fora do Mundial. E não é um setor muito profundo do time, então por isso algumas improvisações, como o caso do Benzebaini, um jogador que atuou muito na zaga nessa temporada, o Emre Can. Muitos vão conhecer como meio-campista, né? Passou pelo Liverpool também, mas o Can tá lesionado, não vai para o Mundial, assim como o meia central Salihojan, que era uma opção de banco de reservas. Esses dois aí também não vão para o Mundial de Clubes. Quando a gente chega aqui na segunda linha, no meio-campo, as opções principais aqui do Niko Kovac. Ele termina a temporada com Pascal Gross e Felix Mecha como os titulares. Mecha passou por muitas lesões na temporada, é um jogador que ainda não se consolidou no Borussia Dortmund, porque ele oscila muito, né? Uma peça que às vezes fisicamente deixa a desejar em alguns duelos, mas acho que dá para dizer que ele fechou bem a temporada, né? Assim, o Borussia fechou bem a temporada, mas vocês estão conseguindo entender que não foi um cenário positivo e super tranquilo, né? O time oscilou muito. O Pascal Gross é a figura mais regular nesse sentido, nessa era, Niko Kovac, muito bem no apoio, bom jogador de construção, com passes, chega bem, pisa bem na área. A outra alternativa aqui é Marcel Sabitzer, que se lesionou muito também na temporada, então finalizou ali com menos minutos, porque estava no DM, mas é uma opção para esse setor. E Joby Bellingham, grande contratação para esse Mundial de Clubes, o inglês. Não dá para saber ainda o que esperar do Joby Bellingham, então tô colocando aqui com essa interrogação, porque ele ainda não jogou. Mas se jogar no Mundial, imagino que seja nessa dupla de meio-campistas. Quando a gente chega aqui nos alas, Julian Hirson pela direita, Daniel Svensson pela esquerda. O Svensson, que assinou contrato definitivo com o Borussia, foi muito bem nesse primeiro semestre de 2025, bate bem na bola, bom passador, tem um bom drible curto, é um jogador com uma boa bola parada também. Ele é muito regular, pode jogar mais aberto, pode construir mais, de forma mais fechada, né, por dentro. É um jogador que eu acho que vale ficar de olho, porque às vezes ele pode passar batido por não ser um nome muito conhecido, mas é uma peça importante desse sistema do Kovac ali pela esquerda. Pela direita, o Hirson, norueguês, muito regular e versátil. O Hirson atua em basicamente todas as posições. Lateral, direita ou esquerda, ala, direita ou esquerda, pode fazer a zaga também como zagueiro pela lateral, pode jogar mais perto do ataque também, então é pau para toda a obra aqui o Julian Hirson. O brasileiro Ian Couto é uma alternativa na ala direita. O Ian teve uma temporada mais difícil, né? Não foi uma boa temporada do Ian Couto, não teve muitos minutos frequentes, oscilou muito de desempenho. No ataque, às vezes melhorou, né? Assim, não é às vezes melhorou. A segunda metade de temporada dele no ataque foi melhor, com bom aproveitamento de cruzamentos, drible, mas um jogador que não conseguiu ser frequente, não conseguiu aquela consistência, defensivamente fraco. Em muitos momentos, porque o coletivo não o ajudou, mas também não ganhou muitos duelos, deixou ali seu lado um pouco exposto. Então, uma temporada inicial do Ian Couto no Borussia Dortmund, acho que para aprendizado, né? Vamos ver nesse Mundial, mas ele é um reserva e o Kovac o utiliza mais quando quer um pouco mais de agressividade pelo lado direito. Um ala que chega mais no ataque, mais no terço final. Quando a gente passa aqui para os homens de frente, os atacantes mais de lado de movimentação, quem que a gente pode ver aqui? Carinha DM, Julian Brandt, o Jamie Gittens e também o Maximilian Bayer. Maximilian Bayer terminou a temporada lesionado, um problema no tornozelo, ele ainda está se recuperando, então não dá para saber se ele já vai estar disponível para o começo desse Mundial, para o jogo contra o Fluminense, ou se ao longo da competição ele vai entrar.
O Jamie Gittens, como eu pontuei, começou muito bem a temporada, mas o 2025 dele é abaixo. Tanto que é um jogador que estava para ser negociado, acabou permanecendo para esse Mundial de Clubes. Muito forte no 1 contra 1, velocidade, normalmente pela esquerda, drible curto e também drible para atacar profundidade. Acho que vale ficar de olho ainda que ele não tenha tido um bom ano até aqui. Carinha DM, muito bem, velocidade, tem bom controle, boa finalização de fora. O Julian Brandt finalizou bem a temporada, é uma peça muito técnica, né? Acho que talvez o jogador mais técnico desses que eu citei, capacidade de associação, um jogador mais construtor, então vale ficar de olho nesse sentido. E aqui, quem que pode entrar aqui como opção, fora esses que eu mencionei? Julian Duranville. O Duranville, ele é um jovem, ótimo drible curto, muita velocidade, mas ainda muito inconsistente. Normalmente quando entrava nos jogos era mais na reta final. Giovanni Reina pode entrar nessa função mais avançada ou como um meia central, mas uma temporada muito ruim do estadunidense. Tem boa finalização de fora, mas um jogador que não conseguiu impactar muito nessa temporada do Borussia Dortmund. Uma outra opção, Carney Chukwuemeka, meio-campista, emprestado pelo Chelsea. Seu contrato vai até o dia 30 de junho, então eu ainda não vi se o Borussia divulgou que ele vai conseguir disputar todo o Mundial, né? Se houve um acordo com o Chelsea para a parte de julho do Mundial, então fica essa dúvida, mas o Carney Chukwuemeka também chegou em janeiro, assim como o Daniel Svensson, acabou enfrentando muitas lesões, então ele não teve tanta sequência por causa dessa questão física, mas quando entrava nos jogos no segundo tempo, normalmente tinha bom impacto. Muita movimentação ali, se aproximando da área, capacidade de um passe mais apurado. Então, vale ficar de olho nesse sentido. E no ataque, Serhou Guirassy. Ele é, assim, a figura central desse ataque. O jogo é para ele. Tentar deixá-lo na melhor condição de finalização, seja pelo alto, seja por baixo, o procurando sempre ali para as tabelas. O Guirassy não tem um reserva. Quando o Guirassy não joga, aí vira um ataque bem mais móvel do Borussia, porque o Borussia não tem um reserva para fazer a mesma função que o Guirassy faz. Mas, não se engane, o Guirassy não é um centroavante que fica o tempo todo na área. Às vezes ele se movimenta, vai para os lados do campo. Vários gols do Borussia na temporada saíram dessa forma. Guirassy indo lá para a ponta, carregando a marcação, gerando um espaço que é atacado por algum outro companheiro. Normalmente um meia que faz essa infiltração. Então vale ficar de olho nesse sentido também. Passei aí esse panorama do elenco. Destaques. Além do Guirassy, que é o cara desse time, Gregor Kobel, um goleiro muito bom. Eu pontuo aqui Pascal Gross e também o Carinha DM, são bons jogadores. E deixo aqui a sugestão para ficar de olho no Daniel Svensson. Gostei muito da temporada do Svensson pela ala esquerda ou lateral esquerda, dependendo do sistema. Vamos para fragilidade e valência? Pontos positivos primeiro. Transição ofensiva. É um time muito forte na transição. Tem jogadores muito velozes, jogadores que são bastante verticais no passe, atacam o espaço, essa movimentação também para puxar a marcação e abrir a defesa adversária. Então é um time muito perigoso nesse sentido. E o outro ponto forte, bola aérea ofensiva, jogadas de cruzamento. Escanteios, faltas na área, é um time que leva muito perigo nesse sentido, tem boas jogadas ensaiadas, tem bons cobradores, como o Brandt, o Gross e o Daniel Svensson, acho que são alguns destaques aqui, e ótimos cabeceadores, então é uma arma muito forte desse Borussia Dortmund do Niko Kovac. Pontos negativos. Vai ser basicamente o contrário desses que eu falei. A transição defensiva é um time que enfrenta dificuldade correndo para trás, né, quando precisa voltar para a defesa, deixa alguns espaços nas costas dos zagueiros e também nas costas dos alas. E esses espaços nas costas dos alas, às vezes eles acontecem até quando o Borussia está mais postado. É um time que sofre com jogadas laterais dos seus adversários. E o outro ponto negativo, bola aérea defensiva. O Borussia sofreu muitos gols nessa Bundesliga de jogada de bola parada. Falta de atenção mesmo, deixando o jogador livre, então vale ficar de olho nesse sentido, porque é um time que às vezes se confunde na bola parada, bola aérea defensiva também. Bom, pessoal, passei esse cenário aí sobre o Borussia, um pouco também do que eu vi nessa temporada, comentando os jogos do time na Bundesliga pelo Nosso Futebol e também o OneFootball. Borussia que está no grupo F da Copa do Mundo de Clubes da FIFA, o grupo do Fluminense, e vai estrear contra o Flusão no próximo dia 17 de junho, uma terça-feira, então vale ficar de olho. Busco aqui tentar trazer algumas análises também no canal Amanda Viana. As minhas redes sociais estão aqui, vai ter material por lá também. Me sigam lá no @AmandaVSilva. Vou ficando por aqui. Valeu!